né? O Daniel Alves, ex-jogador de futebol brasileiro, está sendo acusado de estupro em uma boate lá na Espanha, está preso em prisão preventiva faz mais de um ano e agora chegou o momento em que ele vai ser julgado. A justiça finalmente decidirá se ele é culpado ou não do crime que é atribuído a ele. Desde então ele está em prisão preventiva, porque a justiça espanhola temia que, pelo fato dele ser um homem rico, ele pudesse eventualmente fretar um avião e acabar fugindo da justiça espanhola num caso paralelo, assim como o Robinho fez, por exemplo, com a justiça italiana. Agora a gente já tem o João Ventura ao vivo. João Ventura, é com você. Bom dia, bem-vindo ao Brasil, ao Primeiro Impacto. Quais são as suas informações, amigo? Tudo bem, Malta? Bom dia para você, para quem está com a gente aqui no Primeiro Impacto. Falamos ao vivo de Barcelona, bem em frente ao tribunal, onde acontece, neste momento, o julgamento do jogador brasileiro, do ex-jogador brasileiro Daniel Alves. Como vocês podem ver aqui, bastante imprensa também acompanhando, há um número limitado de imprensa do lado de dentro do prédio, apenas um jornalista por veículo de comunicação, por isso tanta gente aglomerada aqui do lado de fora. O tribunal está totalmente destinado ao julgamento deste caso neste momento. Era para começar por volta de 10 horas da manhã, horário local, teve um atraso, começou por volta de 10h30 da manhã, então faz mais ou menos uma hora que o julgamento deu início. Neste momento há um recesso. A gente começou com a advogada do Daniel Alves falando, ela pediu a renúncia da declaração de testemunho da mãe da vítima e ela também propôs provas do que, segundo ela, não são verdades, de que Daniel Alves tem capacidade econômica e pediu também que a declaração do acusado, do Daniel Alves, no caso, seja a última. Ela também pediu que as declarações dos testemunhas sejam em apoio, que tenham imagens de apoio das câmeras de segurança lá dessa boate onde o crime teria acontecido. Hoje é o primeiro dia de julgamento do caso do Daniel Alves, isso deve durar pelo menos até a próxima quarta-feira. O Ministério Público espanhol pede 9 anos de prisão para o jogador brasileiro, a acusação pede 12 anos de prisão, que é a capacidade máxima permitida pela lei da Espanha, e ainda o pagamento de 150 mil euros, indenização à vítima, né? Aqui se falava muito de que poderia, até antes da sessão, ainda ter um acordo entre a vítima e entre a vítima e o acusado, mas essa informação não se concretizou. A vítima abrindo mão de um acordo financeiro, segundo as primeiras informações que nós obtivemos, e ela é muito interessada em que o Daniel Alves cumpra com que, segundo ela, o crime ele teria ocorrido. Esse crime teria acontecido em dezembro de 2022, em uma boate aqui em Barcelona, e 3 semanas depois o Daniel Alves acabou sendo preso depois das acusações desta vítima. O que joga contra o brasileiro é ele ter mudado 4 vezes de versão, né? Primeiro ele disse que não conhecia a vítima, que não teve nenhum contato com ela. Depois, numa segunda versão, ele disse que sim, ficou trancado com ela num banheiro da boate, mas que nada teria ocorrido. Na terceira versão, contou que houve sexo oral da vítima com ele, e aí a quarta versão ele admitiu que houve relação sexual com a vítima, mas que foi consensual. Há também a expectativa de que pinte uma quinta versão ainda por parte do Daniel Alves, orientado pela sua advogada, e de que ele possa admitir que estava sob efeitos alcoólicos na noite e que isso teria, de certa forma, motivado esse crime e tentando se diminuir a pena de alguma forma, né, do que vem sendo acusado o Daniel Alves. A gente acompanhou mais cedo aqui os familiares do ex-jogador chegando, a mãe dele está presente, vimos também alguns outros parentes por aqui, mas um clima de bastante comoção. Alguns torcedores também passaram por aqui, curiosos para saber de fato se já havia começado o julgamento, como é que estava o processo de tudo isso, e a gente segue aguardando. O processo está só iniciando. Hoje vamos ter algumas perguntas preliminares, depoimentos do acusado, do Daniel Alves, outros depoimentos. No total, 6 pessoas devem depor no dia de hoje, como, por exemplo, 3 mulheres que estavam juntos com a vítima, 2 garçons dessa boate, além do porteiro da discoteca. Amanhã é o dia que deve ser mais tumultuado, quando 22 testemunhas serão ouvidas aqui na Corte de Barcelona, e na quarta-feira, então, a gente deve ter os informes, as conclusões e também a sentença para saber qual será a pena
pena que o Daniel Alves vai cumprir. Vamos lembrar que ele já está preso há mais de um ano, foi preso em 20 de janeiro do ano passado, então parte dessa pena o Daniel Alves já cumpriu. Como eu disse mais há pouco, o tribunal agora, a sentença está em recesso, já deve retomar com mais testemunhas e também com os advogados representando os dois lados. Malta. Muito obrigado, João, pelas suas informações. Então, o João Venturi vai continuar acompanhando esse primeiro julgamento, aliás, esses 3 dias que começam hoje lá em Barcelona. A gente consegue imaginar qual é a linha de defesa agora dos advogados do Daniel Alves, que ele vai primeiro alegar que negou a relação sexual, que conhecia a vítima e depois que negou que tivesse entrado sequer ao banheiro com ela porque queria proteger o casamento. Foi isso que ele, inclusive, disse para a esposa na época, né? Porque a menina que alega ter sido estuprada, ela sempre sustentou a mesma versão dos fatos. E segundo a imprensa espanhola, inclusive, ela já foi contraditada algumas vezes e ela nunca errou nem nos detalhes de como ela narrou aquilo que aconteceu, tendo que contar várias vezes para pessoas diferentes, com perguntas para poder entender se a história que ela estava contando fazia de sentido. E já o Daniel Alves não. Já tem 4 versões da história. O João Venturi agora traz essa última informação de que há a possibilidade de surgir uma quinta. Então, ele diz que primeiro ele estava tentando proteger o casamento porque ele havia cometido uma traição, mas apenas que a relação com a menina tinha sido consensual. Mas depois o negócio está complicando. Isso tende para um julgamento muito desfavorável para ele, porque a justiça fica entendendo que a palavra dele tem menos credibilidade a partir do momento que ele tenta se adaptar à medida que novos indícios vão aparecendo. Nos leva a imaginar que agora a defesa entrou numa estratégia de contenção de danos, né? Imaginando que uma condenação pode aparecer, tentar trazer outras alegações que digam, não, mas ele estava embriagado, então ele não entendeu exatamente se era consensual ou não. Quer ver? Vamos esperar o que essas testemunhas vão contar, o que vai vir à tona nesse julgamento, para a gente entender se é dessa maneira mesmo que vai seguir. Ô, João, bom trabalho para você e obrigado, viu, por ter tirado esse minutinho para participar com a gente aqui no Primeiro Impacto.